irmãos, graça e paz. Louvado seja o Senhor por mais este domingo, né? Dia 19 de abril de 2020. E nós vamos mais uma vez adorar a Deus, louvar o nome do Senhor, ouvir a sua palavra. E nesse culto de hoje nós vamos ter um momento de oração. Então nós queremos convidar toda a igreja que estiver na hora ali assistindo o culto, nós estarmos orando juntos por alguns motivos que nós vamos assim trazer durante o culto. Então, que o Senhor nos abençoe em mais este momento de adoração, louvor e meditação da sua santa palavra. A graça e a paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos ler a devocional no Salmo 27. Leiamos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, meu Pai. Venho aqui, meu Pai, colocar diante de ti a nossa confiança, que assim como o salmista revelou a sua confiança em ti, Senhor, que nós também venhamos confiar, sabendo que o Senhor não nos desampara. E que nesses dias difíceis, que nós venhamos, Senhor, confiar em ti, buscar a tua face, meu Pai, porque sabemos que o Senhor é conosco e que nesses momentos, em nenhum momento de nossas vidas, o Senhor se distancia de nós. Que nós venhamos saber que nós dependemos totalmente de ti e que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar e nos aumentar nossa fé a cada dia, para que nós venhamos, Senhor, ter a certeza que o Senhor está conosco e que venhamos pedir, clamar a ti e confiar tão somente em ti. É em nome de Jesus que assim eu oro e já te agradeço por tudo. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz.
Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade.
espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Meus irmãos, nós teremos agora um momento especial, um momento de oração, onde eu quero convocar toda a nossa igreja para, nesta hora que você está assistindo aí, cultuando a Deus, nós temos esse momento específico de oração. Nós vamos, nos cultos de domingo, que a gente utiliza mais tempo, vamos estar tendo esse momento de oração, uma convocação geral aí da toda a nossa igreja para estarmos orando nesse momento. E eu quero colocar aqui alguns pedidos, né? Um deles é pelos nossos missionários, os campos missionários da nossa igreja. Ore por eles, pelas suas famílias, pelo sustento deles, para que Deus, né, durante todo esse período aí de pandemia, possa estar cuidando também dos nossos missionários. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, orar por aquelas pessoas que estão trabalhando nesse período, para Deus guardá-las. Vamos orar também pelas famílias enlutadas. E vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, para que tudo isso passe, né? E nós possamos ter um novo tempo de tranquilidade, de paz e de serviço ao nosso Deus. Então eu quero convocar agora toda a nossa igreja para esse momento de oração. Ó Deus amado, nós queremos nesta hora colocar nas tuas mãos a vida dos missionários da nossa igreja. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, os campos onde eles estão, as igrejas que eles estão ali levantando, construindo, edificando na tua palavra. Queremos te pedir também por aqueles profissionais que estão nos hospitais, que estão nas enfermarias, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando eles, ó Deus, de todo mal. Em especial também agora oramos pela vida de Quinho, que fez a cirurgia. Que o Senhor abençoe a sua recuperação. Queremos te pedir pela nossa igreja, os membros, os congregados, que o Senhor guarde todos eles durante todo esse período, possa estar abençoando suas famílias, suprindo todas as necessidades. Estenda a tua mão também sobre a cidade de Campina Grande, sobre a Paraíba, sobre o Brasil. Ó Deus amado, que tudo isso possa passar, que a tua mão poderosa possa nos dar, ó Deus, um novo tempo, nos dar, ó Deus, um novo momento, diferente desse que estamos vivendo, que o Senhor possa trazer novamente a nós o privilégio de estarmos novamente juntos, congregando, louvando e bendizendo o teu nome. Ó Deus amado, abençoa esta semana do teu povo, conduz todas as famílias da tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, durante a semana, né, você aí reúna também sua família para ter também esse momento de oração. Amém. Muito bem, queridos, vamos agora à meditação da Palavra de Deus. Convido todos para abrirem aí suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Tito, né? Até uns domingos atrás aí ouvimos uma mensagem na igreja nesse texto, mas queremos abordá-lo aqui também e tirar também algumas coisas importantes para nós neste domingo. Tito capítulo 2, versículo 11. Quero falar neste culto sobre os 3 efeitos da graça de Deus. Os 3 efeitos da graça de Deus. Diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus
e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Amém, né? Queridos, Paulo, autor desta carta, né, a escreveu ali por volta do ano 65 depois de Cristo. E possivelmente, segundo alguns historiadores, ele escreveu esta carta quando ele estava em Éfeso. O destinatário da carta está claro aqui no versículo 1, né? Paulo escreve essa carta a Tito, né? A um jovem líder chamado Tito. Tito, ele não era judeu, né? Ele era um gentio natural da cidade de Antioquia da Síria. Paulo já conhecia Tito, Tito já havia trabalhado também ali naquela tumultuada, né, igreja de Corinto, onde Tito naturalmente ali naquela igreja adquiriu bastante experiência. Daí Paulo entender, perceber, ser dirigido por Deus, que ele poderia ser o líder, ser o pastor da igreja do Senhor ali em Creta. A igreja estava iniciando e Paulo envia Tito para ser o líder daquela igreja, conforme diz no capítulo 1, versículo 5, para que ele pudesse ajustar, colocar em ordem as coisas restantes. Então Tito vai para ali para dar uma estruturação, para dar uma organização doutrinária ali naquela igreja. Então nessa carta, Paulo trata de alguns temas no início, né? Ele traz uma mensagem para a liderança, capítulo 1, do 6 ao 9. Depois ele exorta a igreja a ter cuidado com os falsos mestres, capítulo 1, do 10 ao 16. Depois, né, como até ouvimos, né, no estudo no meio de semana, quando foi abordado esse tema por um dos irmãos, né, ele dá orientação para uma série de faixas etárias, aos homens, às mulheres, aos idosos, aos jovens. Depois de passar por tudo isso, aí ele chega ali no versículo 11, tratando de fato desse tema extraordinário, desse assunto que nós humanos não temos condição de traduzir em palavras. Paulo vem falar da maravilhosa graça de Deus. Ele diz que a graça de Deus se manifestou. Ela não ficou escondida, ela veio à tona. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. Que coisa maravilhosa a graça de Deus. Algo que eu e você não temos condição de descrever. Podemos até tentar, né, esboçar alguma coisa, mas o próprio Paulo diz, né, olha, Deus dizendo a ele: Paulo, a minha graça te basta. Essa graça que nos salva, essa graça que é esse favor imerecido de Deus para com cada um de nós. Mas não quero me deter aqui em conceitos sobre a graça. Como eu disse, eu quero tratar de 3 efeitos práticos da graça de Deus na minha vida, da graça de Deus na sua vida, da graça de Deus na nossa comunidade, igreja congregacional São José da Mata e o povo de Deus espalhado pela terra, ok? A primeira coisa que eu queria destacar, meus irmãos, é baseada no versículo 12, porque depois de dizer que a graça de Deus se manifestou, salvador a todos os homens, ele vai dizer como foi, como se deram essas manifestações. E a primeira delas, eu destacaria o versículo 12, colocando como um título, um subtítulo aí o seguinte: a graça de Deus nos tirou das práticas passadas que desagradavam a Deus. A graça de Deus nos tirou das práticas passadas que desagradavam a Deus. É o que diz o texto, ó. Educando-nos. Quem? A graça de Deus. Educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Já pensou? De acordo com esse texto aqui, eu e você, nós estávamos envolvidos com 2 coisas. E 2 coisas graves. Uma delas era a impiedade.
nós vivíamos distante de Deus. Nós vivíamos com práticas que nos afastavam de Deus, práticas que desagradavam a Deus, que o texto chama de impiedades. Eu e você, nós éramos negligentes quanto a Deus, quanto à palavra, quanto à graça. Nós não tínhamos nenhum interesse que Deus fosse glorificado, adorado, manifestado em nossa vida. Nós não tínhamos interesse. Por quê? Porque nós vivíamos nas práticas da impiedade. E o texto ainda diz que além das práticas da impiedade, nós vivíamos nas paixões mundanas. Veja como era a nossa vida. Veja como era o nosso estado. Não passava pela nossa cabeça de maneira alguma servir a Deus. Estávamos ali, marcados pela impiedade e pelas paixões mundanas. Mas um dia, um belo e maravilhoso dia, você, sua família, eu, nós fomos atingidos pela graça de Deus, alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus se manifestou e alcançou as nossas vidas e nos tirou dessas práticas passadas que desagradavam a Deus, nos tirou da impiedade, nos tirou das paixões mundanas. Não quero dizer que não somos mais pecadores hoje, claro que somos, mas não vivemos mais na prática, não vivemos mais na impiedade, não vivemos mais nas paixões mundanas. Podemos até ser tentados, podemos até ser seduzidos, mas não é esse mais a nossa rota de caminhada. Por quê? Porque a graça de Deus nos atingiu e nos tirou das práticas passadas que desagradavam a Deus. Como diz alguns irmãos, de maneira bem interessante, o Egito ficou para trás, o mundo ficou para trás. O mundo de impiedade e de paixões mundanas agora é uma página virada no livro da nossa existência. Por quê? Porque a graça de Deus nos atingiu. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus se manifestou e, em primeiro lugar, nos tirou das práticas passadas que desagradavam a Deus. Mas ainda, no versículo 12, ele fala de outro efeito da graça. Que esse segundo efeito eu colocaria como esse subtítulo: a graça de Deus nos deu um novo viver no tempo presente. Um novo viver no tempo presente. É o que diz o texto. Nós fomos tirados da impiedade e das paixões mundanas, e diz o texto: então vivamos. Quando? No presente século. Sensata, justa e piedosamente. Veja que coisa maravilhosa. Um texto que começa dizendo e falando do passado. Ele nos tirou da impiedade e das paixões mundanas, mas a graça de Deus tem um efeito presente. Diz aqui que no presente século, agora nós temos um novo viver. Um novo viver marcado, de fato, por coisas que se podem perceber. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Veja que coisa maravilhosa da nossa vida no presente, da nossa vida após ter sido atingidos, alcançados pela graça. Nós temos agora uma vida, ou seja, uma vida marcada aqui por três aspectos. Uma vida sensata. Você e eu, nós estamos de bem conosco. Uma vida justa. Nós estamos nos relacionando bem agora com o nosso próximo. E uma vida piedosa. Estamos agora também nos relacionando bem com o nosso Deus. Tudo isso no presente. No tempo presente, nós temos uma vida sensata conosco, uma vida justa com o próximo e uma vida piedosa na relação com o nosso Deus. Veja que tempo presente diferente agora é o nosso. Por quê? Porque eu era bonzinho? Porque éramos bonzinhos? Porque tínhamos essa ou aquela religião? Não. Essa vida nova no presente século, meus irmãos, é porque a graça de Deus se manifestou e nos deu um novo viver no presente,
uma vida sensata, justa e piedosa. A graça de Deus nos deu um novo viver no tempo presente. Coisa maravilhosa. Esta graça tem efeitos práticos na nossa vida. Nos tirou das práticas da impiedade e das paixões mundanas do passado. Nos deu um novo viver no presente século. E quanto ao futuro, diz também o texto. Começa aqui no versículo 13, quando o apóstolo vem dizer algo relacionado ao futuro, que eu chamaria de que a graça de Deus nos proporciona e nos enche de esperança com relação ao futuro. Que coisa interessante falar de futuro hoje, né? Qual é a nossa expectativa principal para o futuro? O texto diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Nós somos um povo que a graça de Deus nos deu também expectativas para o amanhã, nos deu expectativas para o futuro. A nossa vida no presente é uma vida nova, sensata, justa e piedosa, mas com relação ao futuro, a graça de Deus nos enche de esperança. Por quê? Porque nós estamos aguardando. Aguardando por quem? Pelo prefeito? Não. Pelo governador? Não. Pelo presidente? Não. Pelos que serão eleitos esse ano para o ano que vem? Também não. Deus abençoe a todos eles, mas nós não aguardamos por nenhum deles. Aguardando a bendita esperança. Qual é a nossa bendita esperança? A volta de Cristo. A manifestação de Cristo nos ares, sendo visto por todos e recebidos, pela sua igreja, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. O mundo atual já não vivia com esperança, sempre digo isso na igreja, quanto mais hoje. As pessoas, se já não tinham esperança, quanto mais agora nesse contexto. Coisa que eles mais querem é que quando passar tudo isso, aproveitem a vida daquela maneira que a gente já sabe como é. Como diz Paulo, aí fora a esperança é: comamos, bebamos, que amanhã morreremos. É assim. É claro que nós estamos na expectativa, na esperança, na oração, que também tudo isso passe, que essa pandemia passe, que possamos voltar a nos congregar, a adorar a Deus juntos. Claro que do ponto de vista humano também queremos isso, mas essa ainda não é a nossa maior expectativa do futuro. Essa não é ainda a nossa bendita esperança. A graça de Deus nos deu uma esperança maior. A graça de Deus nos deu uma expectativa maior. A graça de Deus que nos tirou das práticas da impiedade do passado. A graça de Deus que nos deu um novo viver no presente. A graça de Deus também nos enche de esperança acerca do amanhã, acerca do futuro. Nós estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que virá inaugurar um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça. E nós somos este povo, atingidos pela graça, alcançados pela graça. Uma graça que se manifestou, uma graça que se revelou, mas uma graça que teve e tem aplicações práticas e reais. Ela nos tirou das práticas da impiedade e das paixões mundanas, versículo 12. Uma graça que nos deu um novo viver no presente, versículo 12, parte B. E uma graça que nos deu uma grande esperança, uma grande expectativa para o futuro, para o amanhã, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querida igreja, louvemos a Deus por esta graça. Nos apeguemos cada vez mais, com mais firmeza a esta graça. Uma graça indescritível, uma graça gloriosa, uma graça que lhe tirou das práticas passadas que desagradavam a Deus.
A graça que lhe deu um novo viver no tempo presente. E uma graça que lhe enche de esperança com relação ao amanhã, que nos enche de esperança com relação ao futuro, porque aguardamos a manifestação, a vinda do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Ele, com a sua graça, abençoe a toda a nossa igreja, todas as famílias da nossa igreja, nos dando uma nova semana debaixo da sua maravilhosa graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, como sempre também, antes do cântico final, nós teremos a bênção do Senhor. E desejamos uma semana abençoada para todos os irmãos. Estamos conversando com os irmãos pelos meios virtuais, atendendo alguns irmãos pelos meios virtuais e nos comunicando, né? Até que tudo isso passe e possamos nos ver face a face. Mas a graça de Deus é maior do que tudo, louvado seja o seu nome. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até a quarta-feira, se Ele assim nos permitir. Não consigo imaginar onde estaria se não fosse a tua graça, o teu amor. Minha vida não teria nenhum sentido, estaria perdido sem a salvação. O que seria de mim se não fosse o teu amor? Só por tua graça, só por tua graça, só por tua graça estou aqui, Senhor. Só por tua graça, só por tua graça, só por tua graça estou aqui, Senhor. Se eu não fosse encontrado e perdoado, por tua graça alcançado, onde estaria? Seria um barco à deriva, sem direção, um pássaro ferido, caído no chão. O que seria de mim se não fosse o teu amor? Só por tua graça, só por tua graça, só por tua graça estou aqui, Senhor. Só por tua graça, só por tua graça, só por tua graça estou aqui, Senhor. Só por tua graça estou aqui, Senhor. Só por tua graça cheguei aqui, Senhor. Só por tua graça me deste amor, Senhor. Só por tua graça, só por tua graça, só por tua graça estou aqui, Senhor. Só por tua graça, só por tua graça, só por tua graça estou aqui, Senhor.
só por tua graça, só por tua graça, só por tua graça. Estou aqui, Senhor, só por tua graça, só por tua graça, só por tua graça. Estou aqui, Senhor, só por tua graça, Senhor.